Thomas entrou aí? Não, no celular não? Tá com o celular? Já tá online? Vamos lá, vamos aguardar o pessoal tá chegando aí. A gente começou numa plataforma e aí deu um problema ali, a gente tá voltando aqui pelo Insta. Já vão mandando a pergunta, entra aí no site da 3R, 3rasset.com e para ver as cartas. O gestor aí tá com 8% praticamente no ano. Então tá bem positivo aí e vai ser muito bacana conversar com o Tomás, que é o gestor da 3R. O Tomás está entrando. Como é que tá aí, Ronaldo? O pessoal tá online, tá entrando? Tô acessando novamente. Também podem ir ali entrando no YouTube da Ouro Investimentos aí, vai ter os vídeos gravados com a gestora, com a Alaska, com a ZQuest, com a Opportunity. Então, tiveram oportunidade aí já com essas 3 gestoras aí, já ultrapassa a marca de 50 bilhões sob custódia. Então é muito bacana ter os nossos clientes terem essa posição desses grandes gestores no Brasil, grandes casas, e vem bastante coisa aí. Então, hoje com a 3R vai ser bem legal, que diferentemente das outras 3, que sofreram um pouquinho mais com a posição com a crise no mercado, a 3R passou mais tranquila, já com posicionamento, acreditando nesse movimento para baixo. E agora nós vamos estar vendo, né, o que a 3R está olhando para frente, para poder passar para os nossos clientes também o que a gestora está olhando para o mercado. Será que ela acredita em novas quedas? Será que o mercado é uma recuperação em V? Então entra lá no site da gestora também, olha as cartas que o gestor vem escrevendo, que são um bom trabalho aí para ser feito. Então vamos aguardar que o Thomas daqui a pouquinho está chegando aí. No mais, vão mandando perguntas para a gente ir se posicionando e depois no final já aproveitar para fazê-las. Será que o Thomas entrou aí? Como é que está o mercado agora aí? Olha para mim como é que está o mercado aí. O mercado aí a gente começou fazendo, ele estava no circuit break na quinta-feira, isso já tem um mês atrás. A gente viu o mercado com 70, na época estava com 75 mil pontos. O mercado foi bater 63 nas suas lives, agora batendo aí 80 mil pontos. O dólar, começamos as lives com dólar a 5, hoje a 5,44. Então, para a gente ver que o tempo vai passando e quem fala que sabe para onde vai esse mercado é um baita do mentiroso. Então, é importante essas discussões para a gente ir aprendendo e se posicionando, montando uma carteira na filosofia que a Ouro trabalha também com seus clientes. Vou guardar mais um pouquinho, que daqui a pouquinho o Thomas entra e a gente começa esse bate-papo com ele ali sobre como é que vai ser o futuro aí do mercado, o que ele está achando, qual o desafio, onde é que está o gap. Há pouco eu tive uma conversa com o investidor. Então a gente está muito, no Brasil, a gente além desse risco econômico tem um risco político muito grande, né? Então a gente está vivendo aí cenários de incerteza, tanto econômica quanto política, que joga um pouquinho mais de álcool dentro dessa fogueira. Então é importante que a gente possa estar bem alimentado de informações e que possamos estar claro nas decisões que a gente for tomar como uma carteira como um todo. Serve aqui entrar no canal da Ouro Investimentos, no YouTube, serve também entrar no site ali da Ouro Investimentos, ouroinvestimentos.com, acompanhar nossas postagens, acompanhar nossas lives aí, tem muito material bacana para os clientes poderem estarem servidos de um novo cenário, de novas decisões serem tomadas, né? Como é que está o mercado aí? Tá 81. Quantos por cento de alta? Entrou?
Ricardo falando para comentar sobre recompra de ações. Ah, legal. Um investidor está pedindo aqui para comentar sobre recompra de ações. Isso geralmente é um baita de um sinal onde a empresa se posiciona como... Porque quem mais tem informações da empresa do que ela mesma? Os seus próprios diretores, a tesouraria financeira. Então, quando existe um processo de recompra de ações, uma forma da empresa demonstrar o seguinte: ao nível que o preço que a ação está, nós confiamos no nosso negócio e acreditamos que as nossas ações têm um valor maior do que agora no momento. Então, a gente viu aí a Unidas, né, tá fazendo esse processo de recompra de ações agora, e às vezes é um sinal de mostrar o poderio que a empresa tem no momento. Então, é um baita do sinal, sim. O cuidado que tem que ter nessa recompra de ações é justamente olhar só a carteira de investimentos como um todo, ou seja, entrar nesse posicionamento junto com a empresa faz sentido para dentro da minha carteira. Por exemplo, vamos supor que você já está aí no setor de consumo, no setor... você já tem Localiza, Rente, já tem ativos na carteira dessas empresas. Então, vamos supor que você já está com 10, 15, 20% das ações na carteira e entra o processo de recompra e você queira aumentar a sua posição nisso. Toma-se um pouquinho de cuidado, porque a empresa ela tem um horizonte muito maior do que o investidor, né? Então, a empresa pode comprar suas ações e carregar por 10, 15, 20 anos essas ações, enquanto o investidor nem sempre tem esse poderio. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. Na crise de 2008, houve muita recompra de ações, principalmente os bancos aproveitaram para... Opa, entrei aí. Opa, então, Thomas? Tá me escutando? Sim, tá ótimo. Tô escutando, sim. Bom dia, pessoal. E aí, Tom? Tudo bem? Bom demais. Como Me que tá posicionando aqui. como que tá o pessoal aí na Faria Lima? Acho que tá nervoso, viu? Tentando lamber as feridas aqui e consertar um pouco o ano. Tá difícil. O pessoal deve estar só no omeprazol e chazinho de maracujá, né? É, isso mesmo, bastante. Então, vamos lá, vamos começar aí. Thomas, conta um pouquinho da tua experiência, quem é o Thomas, quem é a 3R e como que a 3R tá nesse momento aí no mercado. É importante o pessoal conhecer e já entrar aí no site da 3R Asset para conhecer também um pouquinho mais da sua história. Vamos lá. Tá, legal, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, vocês dois, Portela e Ronald. Bom, eu vou falar rápido. Eu fui analista de ações por 13 anos. Comecei no mercado em 94, comecei a fazer análise de ações em 96. Os últimos 7 eu era do BBA, né? Fui para dentro do Itaú, então fui Itaú BBA há bastante tempo, 7 anos. Peguei até a primeira onda de IPOs no Brasil, não sei se todo mundo lembra, quem investia, né? 2005, 4, 5 até 9, eu estava lá no olho do furacão, né? Eu cobri o setor, nessa época eu cobri o setor bancário, eu era estrategista da corretora e eu cobri também o setor imobiliário. Então fiz a venda de muitas das ações de incorporadoras que o Itaú fez a IPO, né? Gafisa, Tenda, a BR Malls, Iguatemi, Iven, muitas das empresas listadas de incorporação eu ajudei a vender, né? Na época, os IPOs e follow-ons que vieram depois. A gente começou a 3R em 2012. Para ser bem resumido, o que é a 3R hoje? A 3R é uma gestora independente, tem sob a gestão aproximadamente 700 milhões. Ela tem 3 negócios, tem o negócio de investimento direto, né, onde estão os fundos abertos, que é o que vocês veem aí, que está primeiro tem o nosso fundo macro, que você distribuiu a carta, tem do lado um fundo de ações, e a gente tem também nessa caixa um fundo exclusivo de ações, que é de um cliente, de uma família, na verdade. Então, essa caixa aqui é onde eu estou 80% do meu tempo, é a gestão direta, sempre fazendo ações de alguma maneira. No fundo macro é muito long and short, é uma estratégia um pouco diferente, e nos outros dois são fundos de ações comprado mesmo, diretamente comprado. Do lado dessa caixa, a gente tem uma caixa de fundos exclusivos, a gente não chama de wealth, a gente não tem wealth, né? A gente não faz atendimento a cliente, que nem vocês fazem, a gente faz só a gestão do fundo mesmo,
da liquidez do cliente. Normalmente até em parceria com alguém que tem o contato direto com o cliente, que ajuda o cliente no dia a dia. A gente faz só a gestão do fundo exclusivo. Essa é uma caixa que a gente tem aqui, são 7 fundos exclusivos de famílias barra pessoas. E a terceira caixa é uma caixa, a última caixa que a gente está começando a desenvolver agora, que é de produtos estruturados. A gente tem um FDIC lá dentro, que foi o primeiro produto, tem aproximadamente 200 milhões sobre gestão. Acho que vai ter outros produtos saindo ao longo dos próximos meses e anos ali dentro, tá? Só para terminar, quem que são os principais acionistas do SUS? Quem toca a empresa no dia a dia, eu toco a parte de gestão direta, né? Sou o maior acionista da empresa, então também trago outros negócios para dentro do negócio da empresa. Do meu lado, a gente tem o Adriano Bernardi, que é o cara que toca a parte de produtos, estruturação, o cara que faz um pouco do comercial. Foi HSBC, foi Citi, foi Fator, várias instituições de grande porte aí conhecidas. E o nosso controller, que faz parte do controle operacional, compliance, é o André NG, que foi bastante tempo Citi também, estava no Family Office, que era do Pedro Parente, antes de vir para cá. E aí, na caixa de fundos abertos, tem do meu lado o Carlos Calamaquian, que é quem toca comigo o produto, o Gênesis, que você mandou a carta, eu e ele que tocamos junto o produto no dia a dia. É um cara que foi da tesouraria do BBA e está aqui com a gente já faz, acho que quase 3 anos já. Então, essa é a equipe, essa é a estrutura que a gente tem. Legal, show. Vamos direto aí ao assunto. Eu acho que quando nós mandamos para os clientes aí, até na outra plataforma eu estava falando que a tua carta de fevereiro eu disparei para alguns clientes, eu mandando no LinkedIn, inclusive vale acompanhar o Tomás lá no LinkedIn. Eu mandei para os clientes, alguns clientes ficaram meio assustados, como que uma visão tão contrária ao que estava na mídia dessa forma. Eu falei, para você ver, a gente nunca sabe onde vai o mercado. Mas até eu imaginei o seguinte, falei, olha, o cara tá jogando tijolo mesmo no mercado, né? E acertou, mas que acertou bonito. Então, acho que poderia comentar um pouquinho como foi a construção dessa visão para um mercado tão baixista, tão bull, tão bear, né? E como vocês chegaram a isso e como se posicionaram tão diferente ao mercado, para os nossos clientes entenderem que o mais importante do que você, às vezes, acertar um movimento ou outro é a carteira como um todo. Então, já pode ir direto na veia aí, Thomas. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro eu vou falar uma coisa que é uma característica nossa, acho que também experiência dos tempos aí, eu estou, de novo, há 20 e poucos anos aí no mercado, né? A gente não briga com o mercado, tá? A gente escreve a carta, a gente tem uma opinião, a gente traça um cenário, mas a gente é muito pragmático. Ainda mais no Gênesis, que é o produto da carta, a gente é super pragmático. Até que se você pegar as cartas lá do ano passado, outubro, novembro, dezembro, a gente até escreveu e falou, cara, o mercado está querendo ficar muito mais otimista do que a gente. A gente desistiu de ficar short em papéis, a gente parou, a gente só estava, obviamente, apanhando nos shorts. O fundo foi muito bem naqueles meses, o senhor das cotas dele foi muito bem naqueles meses, mesmo assim. Então, tem uma regra aqui nossa, tem algumas regras. A primeira regra é pragmatismo total. A gente tem um cenário sim, a gente olha o nosso cenário e o que a gente procura fazer no dia a dia, a gente aposta mais pesado no nosso cenário quando a gente vê que o mercado está indo na direção dele, tá? Quando a gente vê que o mercado quer ir na direção contrária, a gente tira um pouco o pé, gera retorno de outras maneiras, com long and short, compra e venda, mas a gente não briga com o mercado. Uma coisa que a gente repete muito aqui, nós não estamos aqui para provar tese, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. A gente tem a nossa tese, tem a nossa opinião, tem, mas nós temos que ganhar dinheiro. Ainda mais um produto que é CDI, que é esse produto, tem que ganhar dinheiro. A cota no dia seguinte tem que ser maior que a do dia anterior e pronto. Óbvio que não é sempre todo dia assim. Então, é muito pragmatismo. E outra regra nossa da casa, a gente brinca todo dia que o fundo foi muito bem, é sandália da humildade. Acordou, sentou aqui, zerou o velocímetro e vamos tocar para frente. Então, falando um pouco do nosso cenário, de novo, acho que é um pouco, eu falei rápido, né? É um pouco da experiência de ter passado muito bull market, tá? Em 2008 a gente estava lá super empolgado. Eu vou falar um pouco, assim, uma maneira meio coloquial de falar, mas eu já fui um Zé Comprinha de ações, super otimista. Eu fui um analista de ações que está sempre otimista com as empresas dele, que acha que descobriu o ouro lá. Então a gente já passou um pouco por todos os ciclos. A gente já apanhou bastante, acho que o que nós estamos vendo agora é um pouco o resultado disso. Uma outra característica nossa,
eu sou um analista de ações até hoje, vou nas empresas, faço call com as empresas, vou visitar. As incorporadoras que eu cubro, eu vou em canteira de obra, adoro ir, adoro nas empresas, mas a gente gosta muito do macro. Eu adoro macroeconomia, sempre olhei muito macroeconomia. A gente gosta muito de olhar o global, tá? E acho que isso que ajudou a gente, porque a gente, no fundo, como é que começou essa construção toda? A gente olha o cenário macro, global principalmente, e vê um cenário que a gente achava insustentável. Óbvio que a gente não sabia que vinha o coronavírus, foi um acaso. Então, a gente brinca aqui, a gente sabe disso, tá? A gente atirou no que viu, acertou o que não viu. Isso é a vida, isso é o mercado financeiro, tá? Mas a gente via o macro global muito desajustado. As empresas americanas se endividando para fazer buyback de ações, que a gente acha um negócio que normalmente dá errado, tá? É insustentável você tomar a dívida para comprar ação, não é um negócio que dá certo. A gente viu o nível de dívida soberana dos países crescendo muito, tá? Principalmente o americano, né? O que a gente viu desde o começo do governo Trump, um nível de incentivo para manter a economia crescendo muito grande. O cara deu lá imposto para as empresas, reduziu o imposto das empresas e abrindo um déficit fiscal cada vez maior no mercado, na economia americana. E a gente olhava aqui e falava, cara, primeiro que isso não é sustentável a longo prazo, segundo que os efeitos na economia eram cada vez menores, né? Quer dizer que a gente fala o rendimento decrescente, né? A gente olhava tudo isso e falava, cara, isso vai acabar dando errado, tá? Muita dívida no mundo inteiro. Uma outra coisa que influencia muito a gente, que é uma coisa bem macro, né? Você tem uma demografia do mundo piorando muito. Então, no fundo, o que a gente fala? O mundo está ficando velho com um monte de dívida. Então, isso não dá certo. Pensa no mundo como uma pessoa física, cara. Você está ficando velho e tem um monte de dívida no seu balanço. Você está devendo dívida para o banco. Você sabe que você vai provavelmente ter uma renda caindo ao longo do tempo. Você vai trabalhar menos, a sua aposentadoria é menor, quer dizer, que seja lá o que for. E você tem um monte de dívida lá. Isso não vai dar certo. Então, a gente olhava o global do mundo, não gostava nem um pouco, achava que era um cenário bem insustentável. E aqui no local, para ser bem sincero, a gente fala isso na carta, a gente era menos empolgado com o mercado. Porque a gente acha puta, graças a Deus que tem o Guedes lá, a gente, apesar de eu achar que o Guedes exagera muito, tem um discurso excessivamente otimista, mas eu acho que é um pouco a função dele, ele tem que falar que vai dar certo pra caramba, se ele não falar, imagina o que acontece, né? Então a gente concorda com isso, tá? Mas na hora que a gente olhava o que estava acontecendo de verdade, a gente falava, cara, tem coisas muito legais sendo feitas, mas eu sempre falo também, de novo, um pouco da experiência. Ser governo é muito difícil. Por mais que você queira fazer a coisa certa, tem muita gente contra, muita gente... Às vezes não é nem que está contra, mas é difícil fazer, é difícil aprovar. Então, no fundo, a nossa empolgação aqui local era um pouco menor do que a média. Eu uso um pouco de anedótico, mas não é anedótico. A gente via muito no imobiliário, né? Muita gente muito empolgada com o imobiliário. E a gente acha que está melhorando sim, o juro baixo ajuda, mas está melhorando menos do que parece. Eu vou dar um dado aqui anedótico, e que não é só anedótico, ele é um dado real, né? O mercado de São Paulo, o Secov divulga aqui mensalmente os dados de venda e lançamento e, consequentemente, estoque, né? O que você lançou e não vendeu está lá no estoque, né? O estoque de imóveis em São Paulo bateu o ponto mais baixo em acho que setembro ou outubro, eu não guardei o mês ainda, eu sempre confundo, de 2018, bateu 16.400 unidades, ele acabou ano passado em 34 mil unidades, ele mais do que dobrou. Isso tudo com o investidor comprando muito imóvel em São Paulo. Muito pessoa física, é o que você falou, muita gente da Faria Lima aqui está comprando imóvel achando que vai alugar para alguém lá na frente na hora que ele receber esse imóvel, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que a demanda final, apesar do juro muito baixo, ela estava muito mais fraca do que parecia. Ela está melhorando, mas ela está melhorando menos do que parecia. Então, no fundo, a gente olhava o global com muito ceticismo, muita preocupação, a gente olhava o local com menos empolgação. E aí, a hora que a gente olhava para o lado do investidor, que acho que você conhece tão bem quanto eu, talvez melhor que eu, a gente via um pessoal muito otimista. E aí você falou um pouco de que a nossa carta era diferente. E eu vou dar um exemplo também. Eu parei de ir em coisa... Se parei não, mas eu comecei menos em almoço de empresa, em conferência de empresa aqui em São Paulo. Porque eu me sentia um extraterrestre, porque o nível de otimismo era tão grande. Os analistas... A pergunta do analista, ele vê que a pergunta dele era de um viés tão otimista. Ele é mais otimista que o gestor da empresa.
Ele, não, será que você não vai lançar mais do que você está achando? Será que você não vai ver, ou do varejo, será que você não vai crescer mais do que você está falando? Você viu que o viés era tão otimismo, e isso sim me lembrou muito o meu momento lá em 2008, que eu não vi em 2008, tá? Eu apanhei muito em 2008, porque eu não vi a crise chegando, eu não vi o tamanho dela, tá? Então, já errei pra caramba, mas eu olhei, eu vi muito o que eu vi lá. E aí isso foi que construiu nossa. Aí que a gente construiu nosso posicionamento, tá? E aí, para dar um exemplo prático, voltando até o começo, que é super pragmático. A gente já estava bem preocupado no final do ano passado, a gente viu que o mercado queria ser otimista, tinha um fluxo para a Bolsa muito grande, então não adiantava eu ficar na frente desse pessoal, não tinha o que fazer, então eu ficava até mais comprado do que eu gostaria de estar, tá? Agora, no começo do ano, a gente começou a ver uns sinais, vamos dizer assim, de rachadura nisso, tá? A gente começou a ver que tinha espaço. Então a gente começou a construir uma posição vendida, e aí, de novo, voltando à filosofia do fundo, é um fundo que a gente procura tomar, apesar de ele estar muito bem no ano, se a gente for ver aqui, olhando na nossa cozinha, a gente tomou muito pouco risco, a gente não tomou muito risco. É que o risco deu muito certo. Obviamente que só é possível em momentos de crise, que os movimentos de preço são muito acentuados, tá? Não dá para dar um retorno desse com pouco risco em momentos normais, a gente sabe disso. Então a gente começou ali comprando 30 bips do fundo em opção em put de bolsa, bem fora do dinheiro, bem longa. Compramos lá para dezembro. O que a gente falou? Falou, puta, se isso aqui virar pó, vai virar 5, 10 bips por mês, puta, no meu budget mensal do fundo eu consigo gerar retorno em outras coisas que eu compenso isso aqui, tá? Então não ia me atrapalhar. Então a gente botou lá, só a gente botou 50 bips. A hora que a gente viu que o mercado começou a vir na nossa direção, e a gente olhou um pouco a crise, olhou a questão do coronavírus em si, que óbvio, a gente não tinha nem ideia que ia acontecer, não precisa nem falar isso, né? Mas na hora que a gente viu como ele estava evoluindo, a gente teve a leitura certa, que é um pouco que a gente fala, cara, acho que quando a gente entra numa crise, o segundo passo importante, você tem que estar razoavelmente bem posicionado, mas o segundo passo importante é você olhar e falar, putz, isso aqui é estrutural ou é conjuntural, né? Porque se a idade é maior e a recuperação pode demorar mais. Se for conjuntural, normalmente é um mercado que cai 10, 15, 20 e volta. A gente também já viu muito disso, já passou por muito disso. E acho que a gente conseguiu acertar lá no primeiro momento e focar, isso aqui é estrutural, e muito porque a gente achava que o estrutural estava muito ruim. Então a gente achou que a consequência estrutural ia ser muito ruim. A crise em si, o corona é conjuntural, vão achar remédio, vão achar alguma solução, uma vacina, vai ter hospital com estrutura, vai arrumar. Eu sei que vai arrumar, já está arrumando aos poucos. Mas a gente falou, cara, isso aí dentro de um conjuntural muito ruim vai ter um impacto muito grande. Então, desculpa que eu falei muito aí, vou abrir para você perguntar de novo, mas foi isso que a gente achou e como é que a gente construiu a posição, tá? Rapaz, nenhuma revista foi perguntar para você qual a sua estimativa de fechar a bolsa em dezembro, então não, né? Não foi. E para falar bem a verdade, Portela, a gente não sabia, tá? A gente não sabia. A gente estava muito preocupado com o nível de valuation, a gente estava muito preocupado com o nível de euforia do mercado, a gente estava muito preocupado com todo mundo na mesma ponta. A gente não sabia que ia ser esse movimento. Não adianta a gente falar que a gente sabia, porque a gente não sabia. O que a gente conseguiu perceber bem, eu acho, a gente acertou, isso ajudou o retorno do produto, foi no meio do caminho falar, não, tipo, a hora que caiu de 115 para 100, a gente aumentou a posição, a gente comprou mais put. Porque a gente falou, cara, isso aqui vai ser estrutural. Então a gente aumentou a posição vendida. Foi isso que acho que a gente conseguiu acertar nisso e soube zerar bem, zeramos ali a partir de 75 a gente começou a zerar, como tudo que a gente faz aqui raramente é um dia, a gente vai construindo, a gente foi fazendo aos poucos. Então começou a 75, acabou em 60 e alguma coisa, tá? Até montamos depois um pouco de posição comprada, achou que tem uma recuperação. Zeramos ela muito, muito antes disso aí. A gente não achou que fosse voltar para 80 tão rápido, tá? Mas é isso aí. Isso é gestão de recursos, né? Tem que ser pragmático, botou no bolso e tá feito. Legal. Pô, parabéns aí pela estrutura, eu acho que é isso aí. Ser gestor de fundo é ser atleta olímpico, né? Buscar ganhar resultado a todo momento, né? Thomas, como é que vocês veem hoje vamos falar aí primeiro agora sobre a gestão macro, né? Olhando um pouquinho macro, depois um micro. Está muito já na sua carta, mas vale aí para os clientes estarem olhando. E uma visão de mercado e o desafio daqui para frente. Então pode começar. Claro. Tá bom. É um macro, cara. Nós estamos
super preocupado, não é um pouco. Tá Ah, facinho. nós nunca vimos uma crise dessa, não adianta, não acredito que é igual às outras, não acredito que recuperação é igual às outras. Ah, de novo, a gente nunca viu, cara, nunca viu. Vai ser muito, eu acho assim, você vai ter uma destruição. Acho que agora as pessoas estão falando mais isso, a gente falou isso já na carta. A única coisa que a gente tem certeza é que o mundo vai ficar mais pobre. Infelizmente aí para o Brasil, assim, os mais pobres vão ficar mais pobres ainda. O Brasil está nos mais pobres, obviamente, né? Infelizmente. Então, a distância nossa para lá fora vai ficar muito maior. Nossa distância para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Suécia, só vai crescer. Então, a gente está muito preocupado, porque a gente acha que a descontinuidade vai ser muito severa. Você vai ter impacto em emprego, em empresas muito. E a gente não viu isso ainda. Eu acho que as pessoas estão eu tenho escutado muita live de empresa aqui no Brasil, obviamente, e algumas coisas de cara lá de fora, e eu acho que ainda tem muita negação dos gestores de empresa, que eu vejo umas gestoras de. Posso falar de consultora que eu conheço um pouquinho melhor, é um meio que eu estou aí há 15 anos muito envolvido. Semana passada eu vi uma live de dois CEOs de duas consultoras boas, e uma listada, outra não listada, são dois caras bons, de empresas muito boas. E eu olhei e eu não acreditei. Eu achei o cenário de um otimismo. O cara acha que vai abrir em agosto ali o stand de venda dele e vai quase que voltar ao patamar que estava lá atrás. Eu acho que vai ser muito traumático. Então, no macro, a gente está muito preocupado. Ah, acho que o nível de desajuste de economia, você voltar a fazer a cadeia funcionar, é dificílimo. Vai acontecer, não é que não vai recuperar. Eu estou falando aqui, estou muito preocupado, muito, vou dizer pessimista, que eu não gosto de pessimista otimista. Minha função não é estar pessimista ou otimista, minha função é ler o cenário e me posicionar. Eu não gosto dessas palavras, ela tem um adjetivo, mas eu estou muito preocupado, acho que o cenário é muito traumático, a gente vai ter um impacto em renda aqui muito traumático, quer dizer, vamos ficar mais pobre, bem mais pobre. No Brasil e lá fora. Agora, verdade os Estados Unidos está imprimindo dinheiro, muito dinheiro. Isso vai minimizar um pouco o impacto lá, enquanto o mundo quiser tomar o dinheiro deles também, porque é uma coisa. Acho que aí talvez tenha uma segunda, uma terceira onda lá na frente, não sei se é curto prazo, até quando o mundo vai topar engolir o dólar que a maquininha imprime lá, porque é muita impressão de dinheiro, né? Então, acho que lá fora o nível de pacotes, como eles são mais ricos e têm mais credibilidade, pode imprimir dinheiro, eles são maiores, vai minimizar um pouco esse impacto, vai ser muito duro, mas vai minimizar um pouco, até que, obviamente, se nós imprimir dinheiro, eu não acredito em teoria moderna da economia. Economia é economia, é oferta e demanda. Se ofertou mais dinheiro, você vai provavelmente diminuir o valor dele ao longo do tempo. Quando que vai ser, a gente não consegue acertar, tá? Então, mas de novo, lá fora eu concordo que lá, pelo menos num primeiro momento, os pacotes são maiores, vão suavizar um pouco a coisa, e eu acho que a S&P já repetiu isso. Eu acho que voltou demais, mas aí é difícil acertar, tá? Assim, eu não teria comprado lá embaixo, estava errado, então, mas também ainda bem eu não abri nenhum short, eu estou quieto aqui. Aqui dentro acho que vai ser pior ainda, porque a gente é mais pobre, o nível do pacote é menor, né? O pacote porque o bolso é menor também. E aí você junta com um desajuste político, que, de novo, minha função não é concordar com o político ou não concordar, gostar ou não gostar, mas você tem um desarranjo, sim, tá? Dá para ver que tem, briga com o governador, e quando você está num problema desse tamanho, por mais que você tenha divergência, o ideal é você ter todo mundo remando minimamente para o mesmo lado, para você conseguir sair do buraco. O buraco é grande, vai ser difícil pra caramba. Puta, se você começa a se estapear e brigar, fica mais difícil ainda. Então aqui, preocupação é maior ainda. A hora que você olha para a bolsa, tem o outro lado. Cara, o juro da renda fixa é zero. É literalmente zero, né? Tá 3,75, o cara cantou aí que o Roberto Campos cantou que vai reduzir mais, vai vir, sei lá, para 3,25, vai vir para 3, vai vir para 2,5, eu não sei aonde vai parar. Mas a remuneração do dinheiro está zero. Então, isso mitiga um pouco, é verdade. A gente mesmo, eu falei na carta, acho que é meio cedo para tomar risco, mas é verdade que a taxa é zero. Então acho que olhando para o mercado, a gente não está comprando ainda, tá? Nós estamos bem. A gente fez tradings especulativos esse mês, o mês não foi ruim para a gente, porque é o produto. Né, nosso produto é um produto de baixo risco. Nosso objetivo é lá dar 10, 12 ao ano nominal, que a gente acha que é um belo retorno para um risco baixo. Eu achava que era um belo retorno com o Selic a
A6, A4 ótimo, A3 excelente, eu acho 10 com 12 com baixo risco. Então esse é o objetivo do produto, que aí dá 0,8, 1% ao mês, sem surpresa, o cotista não vai acordar um dia, puta, de novo, você dorme tranquilo, é esse o ponto, é dormir tranquilo. Então a gente está com um risco bem baixo, a cota ontem estava, cota oficial fechou quase 0,90, 0,88 no mês, está no ano a 8,30, né? Então tá 8,40 quase, tá muito bem. Nós estamos bem neutro. Acho eu que o mercado voltou muito rápido, mas eu concordo que o investidor olha e fala, cara, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Botar a 0 de renda fixa, assim, a 3 é difícil. Eu acho que a hora que a gente olhar para a Bolsa, então, de novo, não acho óbvio, acho que ela pode realizar, pode, não sei se vai, tá? Não estou tentando acertar isso, não estou me posicionando muito para isso, não. Mas eu acho que, assim, olhando para a Bolsa especificamente, nós vamos ter que olhar setor a setor. O bolo vai ser menor, a renda vai ser muito menor, o consumo vai ser muito menor. Então, você tem que olhar setor a setor e falar, o bolo é menor. Aí o pessoal fala, muita gente fala, aí a gente olha que todo mundo fala, né? Não, vai os listados, vai consolidar, então quem sobreviver vai ser um grande ganhador. Eu acho que é uma tese boa, só precisa ver se a conta fecha, o quanto o bolo diminuiu, vis-à-vis o quanto esse cara ganha de mercado, se ele vai sair maior ou menor. A gente ainda tem uma tendência a achar que a grande maioria vai sair menor, tá? E que a bolsa caindo 30% não é um exagero, tá? Esse 30%, hoje eu li um cara falando, que eu tendo a concordar, que a bolsa 80 com 90 mil é aquela bolsa de 120 que a gente via lá atrás, porque o bolo está muito menor. Eu acho que é razoável, a gente não fechou nossas contas todas ainda, nós estamos trabalhando, tá? Mas acho que é isso. Então, acho que e aí vai ser muito, muito setor a setor. Eu tendo a ter uma visão de bolsa meio que neutra nesse nível. Vai ter setores ganhadores, vai ter setores bem perdedores. Eu acho que tem gente que ainda não viu isso totalmente. Então, sei lá, dar um exemplo anedótico aqui, mas setor de educação é um setor que eu olho com uma puta preocupação. Puta preocupação. Porque acho que você vai ter um mercado de trabalho muito difícil, muito difícil. Então, o incentivo do cara a pagar uma faculdade achando que ele vai ter um upgrade de remuneração, né, no trabalho dele, porque ele vai ter uma educação maior, puta, isso vai cair muito. Assim, eu acho que quando a gente estava vindo num bull market lá de ou num crescimento de economia, o incentivo para o cara fazer isso era maior. Esse incentivo na margem vai cair muito. Então, é um setor que eu me preocupo pra caramba. Eu não estou aqui fazendo teses definitivas, é um setor que a gente olha num primeiro momento e fala tudo que é a demanda é não essencial. Então, o que a gente está enfocado aqui? Setores de demanda essencial, que o americano chama lá de staples, é isso que a gente tem focado muito. Varejo, pão de açúcar. A gente tem uma posição muito grande da carteira do fundo exclusivo, por exemplo, nossa. Muito grande. Porque a gente acha que, cara, vai estar lá, vai ter demanda para isso. Aconteça o que acontecer, isso tem demanda. Alimentos, algumas coisas que a gente tem na carteira também, porque a gente acha que vai ter demanda de qualquer jeito. A gente concorda que tem uma mudança tecnológica que talvez se acentue um pouco. A gente tem um pouco na dúvida se o valuation dessas empresas que são ligadas à tecnologia, se a conta fecha. Eu acho que talvez a conta não feche lá, tem muito otimismo, é um tema legal, e aí a ação sobe por causa do tema, a gente também já viu isso muito, mas não necessariamente a conta vai fechar. Então, voltando um pouco de visão de mercado, para tentar te responder, é uma visão, acho que diria que neutra, mas ainda bem preocupada, porque os números de economia real vão ser muito feios, tá? Acho que a gente pode ter muita surpresa de empresa que não parece que pode, que hoje não parece que pode estar num momento difícil daqui para frente e vai estar num momento difícil de liquidez. Então, acho que tem que tomar muito cuidado onde entra. Mas também concordamos que, cara, a 3 de Selic, 3,5 que vai estar, é difícil você não tomar um pouco de risco, é isso. Até você falou a questão de liquidez, né? A gente já acompanha algumas pessoas grandes, alguns até clientes, né? Que têm capacidade, tinha capacidade financeira, tem capacidade financeira e estrutura para passar um cenário desse, mas que também depende de linha de crédito. São empresas ótimas, sólidas, só que você já vê elas tendo dificuldade de captar esse recurso no mercado, né? Seja ele bancário ou através de outras estruturas, né? Então, eu acho que a primeira onda aí veio, né? Até o momento a gente não viu nenhuma
grande empresa, igual a gente fala, pô, parece que o mercado está esperando talvez uma grande empresa, ou financeira, ou uma empresa muito grande quebrar para vir um outro soco, algo nesse sentido, né? É isso. Que geraria um estresse maior no mercado. Mas assim, Thomas, você que passou algumas crises aí, tá com o couro já laceado, cara, que sinais que você falaria assim, o que seria legal para o investidor ficar de olho, né? Numa possível mudança de ciclo, de algo mais pressionado para algo mais positivo, né? E como que vocês enxergam isso para a posição dos fundos de vocês? O que a gente tem olhado, um dado que a gente vai olhar muito daqui para frente é dívida corporativa. É isso. Mercado de dívida corporativa, saúde das empresas. Acho que esse é um dado, acho que é um dos primeiros dados. E eu acho que o segundo dado é olhar o emprego, que a gente não sabe aonde vai, que profundidade que vai isso. Eu não sei, tá? Sinceramente, eu não sei. Estou cauteloso porque, de novo, acho que é a posição mais saudável agora. De novo, como a gente fez um ano muito bom até agora, a gente pode se dar o luxo de ficar um pouco mais cauteloso, um pouco mais assistindo o mercado. Acho que isso facilita um pouco a nossa posição. Mas eu acho que é emprego, ver quão profundo é o movimento emprego, tá? A gente não sabe quantas empresas vão realmente demitir. E eu acho que a minha preocupação é assim, você não vai ter resposta, uma boa resposta disso em um mês. Eu acho que nós vamos ter que esperar 2, 3 meses para ver de verdade o que está acontecendo. Porque eu acho isso, acho que tem muita gente que está adiando, não está fazendo nada agora, o cara assinou lá a carta de não vou demitir, o manifesto, puta, ainda bem. Óbvio que eu acho legal também, eu quero que dê certo, né? Mas acho que nós vamos ver de verdade, as empresas vão ver que nível que elas conseguem trabalhar, daqui a uns 2, 3 meses. Porque daqui a 2, 3, 4 meses o cara vê que não voltou, que puto, o buraco é muito grande, o cara vai ter que ajustar a estrutura dele. Não tem o que fazer, assim, não tem o que. Estava escutando agora uma live até bem interessante que o pessoal da XP que fez com o cara da General Atlantic, lá, o Escobar, o Martin. Ele falou isso, foi um amigo dele lá, pedir para ele assinar o negócio de não demita. Ele falou, cara, é dinheiro do meu cotista aqui nas empresas. Eu não posso assinar um negócio não demito. Tem que manter as empresas vivas, né? Eu não tenho como fazer isso. Assim, eu não, é meu dever fiduciário, até ele falou. É um exemplo, mas é meio que no fundo é isso que acontece. Ninguém quer demitir, né? A gente, óbvio que o ideal é que tudo dê certo. Mas, então, eu acho que emprego e corporativo das empresas, tá? Acho que são as duas coisas que vai dizer, no fundo, uma maneira que é um termo que as pessoas usam, qual que é o dano do tecido da economia, né? Um termo econômico de falar, quão profundo é esse dano. E aí nós vamos conseguir saber também, acho que a partir daí você consegue ter uma leitura mais otimista ou menos otimista de recuperação. Porque o problema da recuperação, o que eu vejo, e por isso que também estava muito lá, eu não falei isso lá atrás, no começo, por que a gente estava mais cauteloso atrás? O juros já estava zero no mundo inteiro. A gente falava, cara, a hora que alguma coisa der errado, e a gente fala isso na carta, que agora parece meio óbvio, é bom ler na carta porque está lá escrito. A gente falou, o mundo está numa posição que se alguma coisa der errada, não tem para onde correr, não tem ferramenta. E é meio isso. Até tem uma ferramenta que é isso, imprimir dinheiro, que a gente não acredita que isso é sustentável, né? Mas isso aqui difere um pouco, acho que essa crise das outras, porque muita gente fala, não, recuperação em V, não, eu já vi crise, vai recuperar. Eu vejo um monte de gestor falar isso, mas você fala, cara, a gente nunca começou uma crise que o juros já estava zero no começo da crise. Então, como é que você vai estimular essa economia para ela andar? Isso me preocupa pra caramba. Por isso que eu, no fundo, para não me estender muito, eu acho que é emprego aqui lá fora, saúde das empresas, porque aí a gente vai ver quão fundo foi o buraco, e aí acho que a gente começa, talvez, a ter uma leitura, consegue saber, puta, se a gente consegue sair, com que velocidade sai, mas eu acho que, de novo, eu estou do lado, não quer dizer que não dá para comprar ação, dá para comprar sim, dependendo do que você compra, mas eu acho que o dano vai ser assustador. Eu estou preocupado na física. Eu posso falar aqui como, sei que são investidores que estão aí do lado, mas eu na física estou preocupado, porque nós vamos estar num país mais pobre, cara, vai ser mais difícil. Então, Pode falar, perdão. não é isso. Legal. Então, até interessante essa parte que você falou, finalizando com a preocupação e do dinheiro, onde colocava. O Armínio Fraga, um dos aprendizados dele, ele comenta que
dinheiro para ele, dinheiro líquido, não é aquele dinheiro simplesmente que você consegue transformá-lo rapidamente, mas é um dinheiro que você consegue resgatar facilmente. Então, hoje, o dinheiro que a gente consegue resgatar facilmente, aí é o que o Ray Dalio falou, né? Cash e trash. E aí a gente viu a live do Verde também falando que as empresas endividadas no futuro provavelmente vão ser as empresas que vão sair melhor. Aí você fica pensando na teoria econômica da oferta e da demanda e justamente para o cliente como ele investir. Porque hoje o dinheiro líquido que você consegue rapidamente resgatar está rendendo negativo. A gente vê no Japão o dinheiro em armazém, né? Para montar essa carteira de uma pessoa física, você tem uma visão de longo prazo, beleza, você pode escolher aí grandes empresas, que é mais uma questão de sobrevivência, né? Mais uma questão de dar do que tudo. Mas exatamente essa questão de preocupação que você falou, olhando os setores, a gente vê, a Dino não fala muito que você não investir em commodities não é um negócio que te leva a precisar de uma pessoa mais inteligente para fazer isso. Mas você olha hoje no Brasil, as maiores empresas são todos os setores de commodities, são empresas que negociam a nível mundialmente. Como é que essas empresas vão sair nesse cenário? Porque a preocupação interna, a gente sabe, o Brasil é mais pobre, vai sofrer mais a política. Aqui, infelizmente, somos assim há muito tempo, mas olhando para a questão mundo e as empresas que estão posicionadas no mundo. Vamos falar aí do setor papel e celulose, do setor petrolífero, do setor mineradora, essas empresas que são grandes exportadoras. Como é que você olha esse segmento? E também o dinheiro para esse segmento. A gente tem uma tendência a gostar do setor exportador, tá? A gente está pouco posicionado até, mas a gente tem uma tendência a gostar, até pela visão de que o mundo vai um pouquinho melhor, que o buraco entre Brasil, não só Brasil, outros países como o Brasil, não é só Brasil, né? Vai aumentar, então acho que o mundo lá fora vai um pouco melhor, ou vai menos mal, então a gente tem uma tendência a achar que isso... E aí eu acho que assim, de novo, muito dinheiro impresso, você fala, cara, isso uma hora vira inflação, né? Como é que eu me protejo de inflação? Então, acho que você tem que estar em produtos que tenham o famoso pricing power, né? Poder de botar preço. Produtos que tenham uma oferta-demanda ou equilibrada ou que a oferta é controlada. Então, voltando só ao que você falou, minério parece ser um setor interessante. Pode ser que a demanda por minério seja muito menor, deve ser muito menor no primeiro momento, talvez a longo prazo também vai ser menor, mas a oferta tem sido muito controlada porque o setor se oligopolizou bastante. Então, a gente vê com bons olhos porque a oferta está controlada. Então, acho que eu falei lá do que o americano chama de staples, né, que é aquela coisa que você precisa ter, então a BRF, a JBS da vida, alimentos barra o varejo de básicos, a gente gosta, e acho que o outro lado é essa exportação, principalmente aí, acho que sim, focando onde a oferta e demanda são mais controladas. Então, onde é que a oferta e demanda é mais controlada? Minério, legal. A papel e celulose, a oferta é bem controlada, tem um pouco de dúvida de demanda a longo prazo de papel, né? Mas a oferta é bem controlada porque o setor está muito consolidado. Você pegar uma Suzano, que ela representa no mercado de exportação mundial, é gigante, né? Então, eu tendo a ver com olhos positivo também. Petróleo, para falar a verdade, eu não sou nem tão negativo. Acho que tem esse momento de curto prazo, mas a gente já vinha vendo uma redução de investimento em novas capacidades muito grande de petróleo, né? Com esse ajuste agora, então, mais ainda, você vai ter menos capacidade. É um setor ainda muito fragmentado, mas que você tem tido muito pouco investimento em oferta. Então, talvez entre minério e celulose eu colocaria essa ordem. Primeiro lá o minério, depois celulose e por último o petróleo, tá? Porque você tem um mercado de produção muito mais fragmentado. Então, mas, para ser bem sincero, eu tendo a olhar com olhos mais positivos, tá? Ô, Thomas, você falou na recuperação um pouco mais forte lá fora. No fundo de vocês pensam em montar alguma coisa, alguma posição pensando em bolsa americana?
Como que vocês estão vendo esse cenário? Não, a gente não tem porque, na verdade, acho que a gente ainda não está do tamanho, para ser bem direto, do tamanho que a gente precise fazer, tá? O fundo tem crescido bastante, graças a Deus cai dinheiro todo dia, ainda bem, estamos bem contentes, ele vai crescendo de tamanho, mas não chegamos lá ainda porque não precisa. Uma coisa que também a história nos ensinou, talvez vocês vejam a mesma coisa aí, foco faz toda a diferença, né? Como a gente consegue, focando aqui no local, nas ações, e até relativamente em poucos setores, que a gente cobre poucos setores diretamente, gerar um bom retorno, acho que um ótimo retorno, na verdade, para o risco que a gente coloca dentro do fundo, é o que a gente está fazendo, e é o que a gente vai fazer até um certo tamanho. Na hora que a gente chegar num tamanho que... mas para ser bem sincero, vou ser muito transparente aqui, talvez até demais, eu sou bem cético com o brasileiro operando no mercado fora. Eu fiz isso muito tempo, tá? Eu visitei muito gestor, eu prestava serviço para os gestores, eu era analista e ia lá falar dos meus setores, vender as minhas ideias de investimento para eles na corretora do Itaú, né? Então, eu fui em todos esses investidores que vocês alocam, eram clientes meus, o Duda da Ocam, eu ia, todo o pessoal que era pactual lá, eu ia, acho que o mercado inteiro a gente ia visitar, eu estava no Itaú, né? Então, a gente conhece muito, todo mundo a gente conhece. Rarissimamente eu vi gente, eu não me lembro de ter alguém que tenha um track bom de ganhar investindo fora. Não me lembro, tá? Consistente por muito tempo, tá? Brasileiro operando fora, não lembro. Então, a gente é cético, tá? Não é que a gente não vai fazer nunca, o que dá para dizer que provavelmente não vai ser uma coisa grande aqui dentro, a não ser que eu traga um americano para dentro da estrutura e boto um americano que eu conheça, que tem um puta track e tal, para fazer. Mas não fazemos por enquanto, tá? Acho que vale mais minha opinião. Ou você faz via ETF, ou você compra um gestor de fora, eu acho que tem mais sentido. Legal. É mais a praia de... Segue a estratégia do Warren Buffett, né? Pega o ETF e vai embora. De novo, isso é mais um negócio de vocês do que o meu. Eu falo pela minha experiência de conhecer as pessoas. Eu lembro no Pactual lá atrás, tinha uma vontade de fazer. Então, tinha essa época do Duda, tava o Zé Zitterman também, todo esse pessoal. E tinha gente lá que fazia, cara, um Pactual, que eram uns caras espertos pra caramba, né? DNA Pactual. Não lembro dos caras ter histórico de ganhar dinheiro lá. Nunca, tanto é que é um negócio que acho que nunca evoluiu muito lá dentro, tá? Então, é difícil. Tem alguma pergunta aí? Tem, o nosso cliente aqui, amigo Ricardo, ele perguntou sobre fazer um hedge através de put em índice, né? Se é válido ainda e se é válido fazer mais no dinheiro ou um pouco fora do dinheiro. O que você acha? O que você tem para falar para ele? O que eu vou te falar, eu sou um cara fundamentalista, tá? É Ricardo que perguntou, não é isso? Isso. Ricardo, eu sou um cara fundamentalista, então eu sempre apanho um pouco mais essa área. Quando a gente fez as puts lá do índice, isso foi outra coisa que eu nem comentei, Portela, mas por que a gente também, assim, foi uma somatória de fatores. A volatilidade estava muito baixa no final do ano, começo desse ano. A gente olhava aquele, o Carlos, que é o meu sócio. Os 13% quando você Total. fez. É isso. E o Carlos, que é meu sócio, que estava na tesoureira do BBA, que manja muito mais do que eu disso, né? Ele que até que faz, mas ele que fez as operações, né? A gente decidiu junto, ele que operacionalizou. A gente olhava a cara e falava que isso aqui não tem sentido. Tá muito barata essa opção, né? Na vol, né? Tava muito barata. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho que a 81 vale proteger, eu acho que vale. Acho que voltou um pouco rápido demais e a economia vai apanhar muito, nós vamos ter muita surpresa pela frente. O contraponto disso só, e aí tem que ver um pouco, talvez vocês consigam até ajudar mais do que eu, é qual a maneira mais barata de fazer, porque as vols explodiram muito, né? Então a opção tá mais cara também. Então lá o que a gente fez? Fez bem fora do dinheiro, longa, com uma vol muito barata, cara, isso fez muito, por isso que o fundo foi tão bem. Por isso que eu falo, quando eu falo que o fundo deu um ótimo retorno com pouco risco, parece que não tem milagre. Aqui foi uma situação única. A gente comprou opção muito barata, então botou 0,5% do fundo, depois botou mais meio, o fundo rendeu em 2 meses 6%.
Mas não acontece, só uma vez na vida, assim, ou uma vez a cada 10 anos. Então, de novo, eu acho que vale a pena fazer sim, acho que voltou muito rápido, ainda mais dependendo da posição do cliente, né, do Ricardo, se a posição dele em bolsa é relevante, acho que vale fazer. Agora, procurar a maneira mais barata, não sei se é put, se é vender um pouco de índice mesmo, o problema de vender o índice que tem ajuste diário, né, tem que só tentar fazer um pouco de conta, ver a maneira mais barata de fazer, porque as opções, a volatilidade das opções que subiu muito, elas estão caras, tá? Essa aí depois a gente dá uma orientada aí, tem como fazer. E com retorno assim fica até mais fácil captar, não fica não, Tomás? Tem que manter agora. O passado é o passado, agora não, mas a gente vai tocar, a gente o fundo tá vindo bem nesse mês já. De novo, eu só falei porque a gente gosta de ser bem transparente, que o investidor entenda o produto. Ele é um produto baixo risco, um produto para dar 10, 12 ao ano, ele tem dado bem mais do que isso. Ano passado deu 16, o ano anterior deu 18. Se Deus quiser, esse ano vai dar mais de novo, porque ele está com um acumulado já bem bom. Mas a prioridade nossa tem sido assim, até voltando um pouco do que a gente falou na live inteira, como a gente via o mercado inteiro querendo tomar muito risco, a gente falava, cara, acho que tem muita gente querendo tomar risco aí na rua, eu vou tomar pouco risco, porque tá cheio de gente querendo tomar risco, eu não preciso tomar risco, tem muita gente tomando risco para mim, entendeu? É óbvio que talvez isso mude lá na frente, talvez uma hora a gente vê que ninguém quer tomar risco, a gente fala, cara, agora é hora de tomar risco. Mas a tendência é ser um produto que rode com risco baixo, para dar esse 10 com 12 nominal, e de novo, acho que esse ano vai dar mais, espero eu que dê mais, né, porque já está com 8,5 acumulado, é isso. Legal, show de bola, Thomas. Da hora a gente tem a agradecer aí o contato da 3R, a gente já vem namorando há bastante tempo. O Thomas aí, quem depois os clientes quiserem conversar no privado, tem história aí do Thomas, de conversa aí sobre ativos que ele acertou na veia aí. E a gente fica feliz de estar ao seu lado aí. Vamos colocar aí para os clientes conhecerem um pouco mais a 3R, colocar um pouco mais seu dinheiro na gestora, na filosofia dessa gestora. É importante porque o mundo se recicla, é difícil você manter uma consistência por muito tempo. Então, as gestoras é um processo eterno de darwinismo. Talvez a 3R esteja nascendo uma grande gestora aí para o futuro, né, Thomas? Então, a gente só tem a agradecer e colocar para os clientes a gente à disposição para também ajudá-los a diversificar a carteira, para estar em algum fundo que justamente pensa ao contrário do mercado. E assim você monta uma carteira consistente para longo prazo. Acho que esse é um bom ponto. Legal. Mas obrigado pela atenção e fique com Deus. A palavra é contigo. Pode terminar. Tá, obrigado. O Ricardo fez uma pergunta aqui que eu vi, eu não estava conseguindo prestar atenção, mas ele falou se é verde ou ADA, né? Vou responder rápido. Eu acho que você conseguiu um cliente. Eu quero ter metade do AUM deles primeiro, né? 1/3 do AUM deles. Mas em termos de filosofia, é difícil fazer essa. Se eu fosse responder se você botasse, a gente brinca aqui, botar um revólver na minha cabeça e fala eu ia falar mais o Adam. Acho que um pouco pelo ceticismo com as coisas, o jeito de encarar as coisas. Mas não dá para comparar, assim. O Stuberg é o Stuberg, cara. Óbvio que a gente respeita pra caramba, né? Eu acho que se eu fosse falar é o Adam, mas o Adam, assim, também o Apple é o Apple, né? Um cara... é ele, né? Então não preciso falar. Um cara excessivo. Talvez o que a gente faz é que a gente é talvez menos confiante, a gente é mais cético com nós mesmos, tá? Tem uma coisa que eu não falo, eu gosto de falar como exemplo. A gente nem participa muito de rede social, porque no final, por que eu falo isso? Eu fico com medo de ficar colocando muita coisa minha, eu como gestor, eu acho perigoso, porque eu fico com medo de eu acreditar demais no que eu estou falando, tá? Então eu falo, cara, se eu boto lá, aí o pessoal começa a responder, fala que legal, começa a concordar comigo, eu vou acreditar demais em mim. Eu prefiro ser cético comigo mesmo, tá? Então, talvez nesse sentido, é um pouco característica nossa. A gente tem nosso cenário, a gente aposta, a gente posiciona, a gente acha, tem muita opinião, mas a gente olha nós mesmos com certo ceticismo, porque é muito perigoso quando você começa a acreditar demais em você. A gente já viu isso na nossa vida de investidor e de analista e de gestor. É bom ter um grau de ceticismo com você mesmo. Então, e eu vi outra pessoa que está aqui, que entrou, que é a Aninha, um beijo para ela. A Aninha trabalhou com a gente no Anaparo. Ela entrou agora há pouco, trabalhou comigo no Itaú, ela foi minha
minha analista lá no meu time de imobiliário, saudade dela. Obrigado aí pelo tempo. Legal, Thomas. Então, aos clientes aí da Ouro, quiser procurar um pouco mais a 3R, entra no site da 3R, vê as cartas. Isso. Vai estar gravada essa live aí no YouTube, a gente vai transcrever também essa live, mandar como matéria. Então, assim, um grande abraço aqui da Ouro Investimentos, toda a equipe, todos os clientes, obrigado pelo seu tempo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais a 3R e investir lá junto com eles, procure a gente, que a gente auxilia aí também. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Thomas. Obrigado, Thomas. Obrigado, Pessoal. Um Um abraço. Ai, Ibovespa tá Vamos ver agora. como é que é a semana que vem. Dá 81 mil pontos. 81 mil? Aí, vamos ver, né? Vamos fazer o termômetro aqui do o Thomas fazendo sinal da cruz aí, Thomas. Mas, Até semana que vem, com novidades para vocês. Falou, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.